Amém, muito bem, meus queridos radiovintes, que prazer. Mais um domingo estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Quero ler um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao versículo 28. O texto tem como epígrafe: Jesus expulsa um espírito imundo. Jesus expulsa o espírito imundo. O texto diz assim, versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Verso 25. "Cala-te e sai dele", repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhes obedecem." Verso 28, último. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Eu digo amém. Meus queridos radiovintes, você acabou de ouvir um texto maravilhoso que demonstra o poder do Senhor Jesus Cristo sobre os espíritos imundos. Observe que o texto vai nos mostrar que este fato aconteceu dentro de uma sinagoga, isto é, dentro de um lugar de culto. A sinagoga, claro que você deve saber, era uma espécie de templo, ou pequena igreja, onde os judeus se reuniam, particularmente no dia de sábado, para ali eles cultuarem a Deus, ouvirem os mestres da lei, especialmente os mestres da lei, explicando, ensinando a Torá, os profetas, enfim, ensinando o povo acerca das maravilhas de nosso Deus. E este fato vai acontecer justamente neste lugar, num lugar chamado sinagoga, ou numa casa de adoração, um local de culto chamado sinagoga, muito frequente, com frequência os judeus visitavam este lugar, especialmente no dia de sábado, porque era o dia separado para os judeus ali se reunirem para cultuar a Deus, ouvir acerca da lei. Muito bem, eu quero dar um tema aqui à nossa mensagem de hoje, não é? O texto que nós lemos fala sobre o endemoniado de Cafarnaum, mas eu quero dar aqui um tema para que você também nos acompanhe e compreenda melhor o que aqui estaremos tratando. O nosso texto, o nosso tema é liberto para verdadeiramente cultuar. Isto mesmo, liberto para verdadeiramente cultuar. Por quê? Porque você ouviu, e você pode acompanhar se quiser, abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, e você há de concordar comigo que este fato aconteceu em um lugar de culto. Em um lugar de culto. Você percebeu que o grande poder de Jesus em libertar um homem que estava praticamente, o texto é bem claro, é incisivo quanto a isso, ele estava completamente endemoniado. Por quê? Porque a alma daquele homem estava comprometida, o seu culto a Deus estava comprometido com quem? Com as obras do diabo. O diabo, o Satanás, o que ele fez? Ele tomou posse dessa alma. E esta alma, consequentemente, aquele corpo era escravo da vontade da alma, porque aquela alma estava manchada, aquela alma estava carregada de demônios, aquele homem estava com espíritos malignos, espíritos que não eram puros, eram espíritos impuros. O texto mostra aqui, muito fácil de entender esse texto aqui. Mas eu quero lhe mostrar é que na continuação do texto, vamos ler, já passar aqui a cada texto, aqui a cada versículo, explicando na medida do possível, apesar da hora correr muito rápida, esse texto vai demonstrar o grande poder de Jesus sobre os demônios.
Por quê? Porque alguns judeus, ainda havia alguns judeus procuravam exorcizar as pessoas, mas era através de umas práticas ocultas. E Jesus, através da sua palavra, sem ocultismo, sem práticas ocultas, Jesus vai libertar este homem que estava no lugar de adoração, no lugar de culto a Deus. Alguns dos melhores comentaristas chegam a dizer que nem era vontade deste espírito estar ali para cultuar a Deus. Ele não estava ali para obedecer a Deus. Por quê? Porque aquele homem estava possesso deste espírito imundo. Então, nem ele estava ali para ouvir acerca de Deus, nem para cultuar a Deus. Por quê? Porque, na verdade, aquele homem estava impedido de adorar a Deus na sua essência, numa adoração verdadeira. Como Jesus disse, verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito e em verdade. Por quê? Porque aquela alma estava aprisionada pelo diabo. Mas Jesus estava ali. Então, estudando esse texto, nós descobrimos aqui, pelo menos eu descobri 6 sessões que eu acho relevante para que o nosso texto seja de mais fácil compreensão para os nossos queridos radiovintes. Vamos ao nosso texto. Esse texto, inclusive, Mateus não fala sobre este milagre, mas Lucas fala também. Aliás, tanto Lucas como Marcos começam narrando este primeiro milagre, podemos dizer, ou essa primeira demonstração de poder do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então vamos à nossa ministração. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos nossos queridos radiovintes é que esse texto tem apenas estes poucos versículos, mas tem grandes informações para nós. Eu não sei hoje qual é a sua situação. Se você é uma pessoa que vai ao culto, vai à igreja, mas ainda não está liberto, está ainda com saudade do mundo, está ainda preso pelos prazeres deste mundo, vai ao culto, assiste o culto, não cultua, mas assiste o culto, mas culto é para se cultuar. Não sei o que você está, de fato, passando. Se você realmente é um crente fiel, sincero a Deus, porque infelizmente às vezes as pessoas entram no culto e algumas saem transformadas quando aceitam o evangelho de bom grado, mas outras estão às vezes ali para criticar, como vai acontecer nesse fato aqui, nesse caso aqui. Aquele demônio estava ali para confrontar o Senhor Jesus e não para cultuar a Deus. Por quê? Porque aquela alma estava aprisionada pelo diabo. E aquele corpo era dependente desta alma. E não o corpo fazia com que a alma estivesse aprisionada, mas era a alma que estava prisioneira de Satanás. Vamos à nossa primeira sessão. A sua primeira manifestação ministerial, isso está no versículo 21, e o texto vai nos mostrar que o local desse acontecimento foi quando Jesus entrou em Cafarnaum. Jesus estava entrando em Cafarnaum, uma das cidades da Galiléia, e o dia deste acontecimento foi no dia de sábado, porque era o dia onde os judeus se reuniam ali para cultuarem a Deus, ouvir acerca dos ensinamentos da palavra do Senhor. E ali naquele lugar, nós vemos aqui, acabamos de ler, o versículo 21, na parte C, é que Jesus foi à sinagoga. Ele pessoalmente foi à sinagoga. Então, a oportunidade deste acontecimento foi na sinagoga dos judeus, na cidade de Cafarnaum. E ali, o texto vai nos mostrar que neste momento, Jesus estando ali reunido com os demais judeus, ele teve ali a sua oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Porque o texto diz, e ali ensinava. Isto é, ele teve a sua oportunidade de ministrar aqueles judeus dali de Cafarnaum. Mas o texto vai nos mostrar ainda, e isto a partir do versículo 22, a forma de ensino do Senhor Jesus. Observem, o texto diz, e maravilharam-se da sua doutrina. Jesus começou a ensinar, ele começa a ministrar, não sabemos em qual texto ele leu, mas ele estava ministrando. Então, Jesus sempre ministrava e o teor do seu ensino sempre era doutrinário, porque o texto diz, maravilharam-se da sua doutrina, isto é, o seu ensino era de alto teor doutrinário. Outro ponto maravilhoso aqui para nós entendermos é que no versículo 22, na parte B ainda, o texto mostra que ele ministrava, mas era com poder. A ministração de Jesus era com poder. O texto diz, porque os ensinava como tendo autoridade. Isto é, Jesus tinha de fato poder,
a autoridade para ministrar. E logo em seguida, nós veremos que o seu ensino, ainda no versículo 22, na parte C, o texto diz que o seu ensino era diferente. Porque o texto aqui vai fazer a distinção, e não como os escribas. E olha que os escribas eram as pessoas, os doutores da época, os homens que tinham, digamos assim, uma pós-graduação, eram os mestres, eram os doutores da época na arte do ensino. Mas o ensino de Jesus superava os ensinos dos próprios escribas. Bem, neste momento, quando Jesus está ministrando, o que vai acontecer? Aí nós veremos aqui o reconhecimento do endemoniado. Nós não sabemos, não podemos ter base bíblica para dizer quantas e quantas vezes aquele homem endemoniado entrou naquela sinagoga. Não sabemos quantas vezes. Se foram 5, 10, 15, 20, 50 vezes, nós não sabemos. O que nós sabemos e que o texto nos mostra é que no momento em que Jesus ministrava, naquele dia, naquele sábado, aquele demônio estava na vida daquele homem ali, e aquele homem estava no lugar de culto, mas não estava cultuando a Deus. É possível que você, amigo ouvinte, você esteja frequentando a igreja, você esteja assistindo os trabalhos, participando da escola dominical, participando dos cultos da igreja, mas você ainda não está cultuando a Deus, porque falta você ser liberto de alguma coisa que ainda lhe prende a este mundo. Mas o texto vai nos mostrar o reconhecimento do endemoniado, e o verso 24, na parte A, assim diz: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno." Então, o que o texto está nos mostrando é que os demônios, aquele demônio, reconheceu que Jesus não pactuava com ele. Jesus não tinha amizade com Satanás. O texto diz: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno." Eles foram muito enfáticos. Os demônios, ou o demônio que estava na vida daquele homem. "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno." Era como se dissesse: "Jesus, o senhor fica aí, eu vou ficar aqui. Eu não tenho parte contigo." Era como se ele estivesse pedindo: "Jesus, nos dê autorização para pecar, porque nem o Senhor mexe conosco, nem eu vou mexer com você." Por quê? Porque ele já demonstraram: "Jesus, não temos nada a ver um com o outro. O Senhor faz a sua parte, o Senhor ministra, e eu fico tomando conta desta vida aqui, aprisionando este homem." Era isso que eles queriam. Mas o texto vai nos mostrar que Jesus não pactuava com ele. Por quê? Porque o texto vai nos mostrar que Jesus tinha poder sobre os demônios. E os demônios sabiam disso. Os demônios, ou o demônio que estava naquele homem, reconheceu que Jesus tinha esta autoridade, porque assim eles dizem, ou assim o demônio disse: "Vieste destruir-nos." Aliás, está aqui no plural: vieste destruir-nos. Não era só um demônio, mas uma casta de demônios aprisionavam aquela pobre criatura, aquele homem que estava no lugar de culto, mas não estava cultuando a Deus. E aí, queridos radiovintes, nós veremos que aqueles demônios, o que é que eles falam sobre Jesus? Ele diz o seguinte: "Bem sei quem és." Isto é, reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque Satanás e suas hostes infernais, tanto Satanás foi destituído ali dos céus, quando o Senhor, em sua rebeldia, Deus expulsou Satanás de sua presença. Ele então veio para a terra, onde estava o homem, para destruir a criatura que Deus colocou aqui na terra. E esses demônios reconheceram quem era Jesus. Ele disse: "Bem sei quem és." E logo em seguida, o verso 24 ainda, ele diz: "Bem sei quem és, o Santo de Deus." Isto é, reconheceu a posição de Jesus. Eles reconheceram, os demônios, a posição de Jesus. Chama Jesus aqui e eles disseram: "Bem sei quem és." E agora, o Santo de Deus. Quem sabe Satanás estava querendo ali, quem sabe ali, massagear, achando ele o ego de Jesus. Achando que se elogiasse Jesus como Santo de Deus, talvez, quem sabe, Jesus deixasse eles quietos ali, calados. Jesus continuaria sua prédica, o seu sermão, e eles ficariam ali, aqueles demônios, tomando conta daquela pobre criatura que estava no lugar de culto, mas não cultuava a Deus. Mas o texto prossegue. Aí agora nós veremos a ação de Jesus diante do endemoniado. O que Jesus vai fazer? Jesus não vai concordar que Satanás tome conta daquela vida. Porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se tinham perdido, os que se haviam se perdido. Jesus veio para justamente desfazer as obras de Satanás. Satanás havia tomado posse de muitas vidas.
se apoderando de muitas almas, levando muitas ao desespero, como vimos na questão do demoniado lá em Gadara, aprisionando aquele homem, tornando aquele homem ali submisso à vontade de Satanás. Mas a Bíblia vai mostrar que Jesus tem poder sobre os demônios também. O texto diz: e repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Isto é, Jesus não permitiu que o demônio ou os demônios continuassem falando. Jesus não dialoga com Satanás. Há muitos lugares aí onde as pessoas procuram conversar com Satanás, começa a perguntar, só falta perguntar o endereço. Aquele diálogo com os demônios, mas Jesus não quer conversa com Satanás. Ele quer ver o homem liberto. Amigo, Jesus quer te ver liberto. O texto diz que Jesus não permitiu que o demônio continuasse falando. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. E logo em seguida, Jesus vai expulsar o demônio que estava no corpo do homem. Porque o próprio Jesus já disse, cala-te e sai dele. Isto é, Satanás, você está amordaçado. No original significa, quando Jesus disse cala-te, no grego significa que Satanás está amordaçado. Colocou a mordaça nele, para que ele não falasse, para que ele não se manifestasse mais. E ali o texto vai nos mostrar que Jesus expulsou o demônio que estava no corpo do homem. Observa o verso 26, o texto diz, então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Satanás, ele é astuto ainda. Ele procura confundir as pessoas. Ele procurou ainda convulsionar aquele ser, aquele corpo, deixando aquele corpo, quem sabe ali abatido, fraco, caído. Mas o importante era que Satanás bateu em retirada, foi embora, pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então, isso foi algo significativo no início do ministério do Senhor Jesus, porque demonstrou o seu poder sobre os espíritos imundos. E aí nós veremos aqui na nossa sexta sessão desta exposição da palavra a reação das pessoas, a reação dos ouvintes, das pessoas que estavam no lugar do culto. O texto vai nos mostrar que eles ficaram extasiados com o acontecimento, porque o verso 27, a parte A, diz, e todos se admiraram, isto é, ficaram extasiados, admirados com a autoridade e o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas prossigamos ainda, o texto vai nos mostrar no versículo 27, o texto diz, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Isto é, eles ficaram sem entender este grande acontecimento. Ficaram sem entender. Não havia explicação para eles entender aquele milagre, aquele poder, aquela manifestação da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, o mesmo versículo 27, eles começam então a omitir opiniões. E eles queriam uma opinião sobre o acontecimento. O texto diz, que nova doutrina é esta? Que poder é este? Que manda que Satanás saia, vá embora e o homem seja liberto. É como se ele dissesse, olha, nunca vimos tal em Israel. E logo em seguida, queridos, o versículo 27 assim diz, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Isto é, reconheceram que Jesus tinha poder sobre os demônios. E por último, aí vem a grande notícia, é que a fama de Jesus começou ainda mais a crescer diariamente, porque o texto diz, versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Isto é, um terço da Palestina ficou tomando conhecimento desta fama, deste poder do Senhor Jesus em expulsar demônios, libertar o homem das opressões do maligno. Por quê? Porque Jesus tem poder de libertar qualquer pessoa que esteja nesse momento passando por N problemas. Não sei se o seu problema é um demônio que está na sua vida. Não sei se você é uma pessoa que se droga, que, enfim, pactua com o diabo, com os mais hediondos pecados. Há muitos tipos de pecados, as pessoas pecam aleatoriamente, diariamente, e não se tocam. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar. Certamente, se você for uma dessas pessoas que costuma mais criticar a obra de Deus, como os demônios aqui, quiseram até elogiar Jesus, não é?
quiseram elogiar Jesus, achando que Jesus iria ficar satisfeito com isso. Mas Jesus não pactua com Satanás. Talvez você seja uma pessoa que vai aos cultos, como eu já disse aqui, em muitos dias, já foi muitas vezes aos cultos. Mas ainda algo lhe prende. Eu quero dizer que Jesus tem poder para lhe libertar de qualquer problema ou qualquer situação que você esteja passando. Que Deus lhe abençoe e que lhe dê uma oportunidade para que você seja de fato liberto, para você poder cultuar a este Deus tão verdadeiro. E aí sim, você será verdadeiramente alguém liberto para poder cultuar a Deus, assim como Jesus fez na vida daquele homem. Que Deus lhe abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém.